Fala aí pessoal, bom dia GP às 10, tudo bem? Olha só, vou ler aqui a manchete do jornal. Sarney convoca reunião de emergência. Uau! Sarney, jornal do dia 27 de março de 1989. Vocês adivinharam? Vamos falar mais um pouco do Grande Prêmio do Brasil, disputado aqui no Rio de Janeiro, 30 anos atrás, no dia 26 de março. Então vamos lá? Liga porque aqueles motores faziam barulho de verdade. Como eram demais aqueles motores aspirados, era a volta dos motores aspirados na Fórmula 1, o fim do turbo, não podia mais turbo, primeira corrida daquele ano. Ontem, no vídeo de ontem, eu falei bastante sobre o Philippe Streiff, sobre aquilo que acabou levando a FIA a tirar o Brasil, excluir o Brasil do calendário da Fórmula 1 para a temporada de 1990. Foi determinante. O péssimo atendimento, deficiências da pista, que era muito ondulada e era uma reclamação constante, permanente da Fórmula 1. Todo ano reclamava, gente, é muito ondulado, não dá. A Prefeitura do Rio de Janeiro cagou e andou, nunca reasfaltou Jacarepaguá. E, enfim, esse acúmulo de cagadas é que acabou tirando o Rio do calendário e a Fórmula 1 só ficou no Brasil, a gente falou ontem, por conta da velocidade e da agilidade da prefeita Luiza Erundina, que levou a Fórmula 1 de volta para São Paulo. Ainda sobre o Streiff, teve outras histórias, né? Ele foi de helicóptero para Gávea, para a Clínica São Vicente. O helicóptero teve de pousar no planetário da Gávea. Um leitor nosso relatou isso aqui nos nossos comentários e tudo mais, e é verdade. E os testes não recomeçaram no Jacarepaguá porque esse helicóptero não conseguiu voltar para o autódromo. Teve uma pane elétrica, quer dizer, era realmente um negócio. Essa reunião de emergência que eu estou lendo aqui, que o Sarney estava convocando com os ministros da Fazenda, do Planejamento, o ISNI, Gabinete Civil e tudo mais, Sarney, presidente do Brasil, 89, né? Era porque a inflação em março daquele ano ia bater em 6% no mês, né? Vocês imaginam como o Brasil estava numa draga desgraçada. 89, ano da primeira eleição presidencial depois da ditadura militar terminar, né? Depois do golpe de 1964, os militares que usurparam o poder militares e também civis, né? Do presidente João Goulart, e foram 25 anos de ditadura sanguinária, absurda, que nos envergonha, né? Até 1989, quando tivemos a eleição decidida entre Collor e Lula no final daquele ano. E o Collor acabou ganhando e se tornou o primeiro presidente eleito no Brasil depois do golpe de 1964. Bom, 1989, 30 anos atrás, eu estava nessa cobertura com o Mário Andrade Silva, pela Folha de São Paulo, e com a Cecília Guedes, uma grande repórter também, que eu não sei onde foi parar. Depois eu vou tentar achá-la. E não tenhamos dúvidas de que o grande nome daquele fim de semana acabou sendo, mesmo daquele domingo, acabou sendo Maurício Gugelmin, apesar de toda a expectativa em torno do Senna, né? O Senna já era campeão do mundo, estava na pole position, queria muito ganhar no Brasil, era o 6º grande prêmio do Brasil dele, ele não ganharia em 90, só ganharia em 91 em Interlagos, né? Demorou muito para ganhar em casa o Senna, foi aquela vitória de 91 que acabou rompendo o lacre, né, das corridas. O Senna tinha muitos azares aqui no Brasil, correndo no Brasil. E nessa prova, na largada, ele se viu espremido entre o Patrese e o Berger e acabou estourando o bico do carro, voltou para o box, perdeu muito tempo, acho que umas 3 voltas, voltou e terminou em 11º. A vitória do Mansell, a gente contou ontem, o Prost foi o 2º e o Maurício Gugelmin o 3º colocado. E coube a mim cobrir o Gugelmin naquele dia, né? Eu tinha que escrever o texto do Gugelmin, a gente dividia mais ou menos lá as tarefas e tal. E eu lembro que o texto está aqui, depois é só procurar no acervo da Folha, dia 27 de março de 89. Eu lembro que o Gugelmin, isso não está relatado no texto, né? Mas eu lembro isso com uma curiosidade dessa corrida. O Gugelmin foi para a entrevista coletiva obrigatória ao lado do Mansell e do Prost, numa tenda quente, mas quente que vocês não têm noção. O Mansell com a mão enfaixada, porque ele se cortou com um troféu, com taça de champanhe. O Mansell era um desastre. O Gugelmin ficou lá e ninguém perguntou nada pro Gugelmin, porque a entrevista era em inglês, tinha muito jornalista brasileiro, o pessoal meio envergonhado e tudo mais.
Quando acho que era o Bob Costanduros, encerrou a entrevista, o Maurício olhou para a plateia, lá para o jornalista, e falou assim, escuta, com uma cara de gente de choro, ele falou assim, mas ninguém vai me perguntar nada. E acabou a entrevista. Mas aí, claro, os jornalistas brasileiros, em grande número, se aproximaram do balcão onde eles estavam, os 3 pilotos, podia fazer isso e tal, e se juntaram para entrevistar aí sim o Gugelmin em português. E ele falou bastante sobre o fato de ter atingido a meta dele logo na primeira corrida, que era chegar ao pódio, queria chegar entre os 6 primeiros com muita frequência, 6 primeiros eram os que pontuavam naquela ocasião, e eu escrevi no texto, está aqui, que ao final do Grande Prêmio, da corrida e tudo mais, ele foi lá, ele ia para Curitiba e comemorou com um champanhe chamado Freixense, era isso? Deixa eu ver aqui. Eu era muito observador dessas coisas irrelevantes, eu sou o rei da irrelevância, mas são detalhes interessantes que eu acho que ficam, né? Comemorou com uma champanhe Freixenês, não é nada de Freixense, Freixenês. Ele comemorou e depois iria para Curitiba. Maurício Gugelmin, que chegou atrás do Prost e na frente do Ricardo Patrese. O Gugelmin, o Patrese quebrou, o Patrese ia passá-lo, mas acabou quebrando, né? O quarto colocado foi o Johnny Herbert, estreando pela Benetton, uma corrida espetacular. Ele estava tudo estrupiado, tinha sofrido um acidente, acho que na Fórmula 3000, chegou de muleta no autódromo, estava tudo arrebentado, correu e foi o quarto colocado. Eu lembro até nas atuações aqui, nas notas que a gente deu para os pilotos, na cobertura aqui da Folha, olha só, o que nós dissemos do glorioso Johnny Herbert. O segundo piloto da Benetton não vai ficar muito tempo nesta posição, segundo piloto. Herbert é o maior fenômeno surgido na Inglaterra desde James Hunt. Debilitado fisicamente, ele fez uma das melhores estreias que um piloto podia esperar e já marcou pontos. Trata-se de um futuro campeão mundial, nota 9. Quem escreveu isso com certeza foi o Mário Andrade Silva, porque esse tipo de prognóstico eu nunca faço, né? Mas demos nota 9 ao Herbert, que não se tornou campeão mundial, mas teve uma carreira bastante longa e ganharia uma corrida pela Stewart, vocês se lembram, né? Em 1999, 10 anos depois disso aqui, lá em Nürburgring, no Grande Prêmio da Europa. Nota 9 para o Mansell, nota 8 para o Prost, nota 9,5 para o Gugelmin, legal. E por aí vai, né? Warwick foi o quinto, Nannini o sexto. E as notas que nós demos aqui para o Senna, nota 5 para o Piquet, nota 3. Nota 3 não, para o Piquet sem nota. Nota 5 para o Senna e sem nota para o Piquet, porque a corrida do Piquet foi muito rápida, foi muito curta, ele abandonou logo no comecinho. E nota 6 para o Patrese, que chegava a 177 grandes prêmios e se tornava recordista oficial de provas disputadas na Fórmula 1. A gente deu 4 páginas dessa cobertura, 4 páginas de jornal standard, algo hoje impensável, né? Em 3 jornalistas escrevendo, nós todos escrevendo que nem uns loucos, né? E eu tenho 2 coisas que eu queria ler para vocês aqui. A primeira eram as notinhas que a gente chamava de pit stop, que era a parte que eu mais gostava de fazer, eram notinhas curtas das coberturas do Grande Prêmio. Por exemplo, a primeira delas aqui mencionava a Giovanna Matti, única mulher competindo na Fórmula 3000, assistiu a corrida nos boxes da Minardi, a equipe do seu namorado, o piloto espanhol Luiz Pérez Sala. Aí eu fui lá entrevistá-la, ela falou assim, olha, Giovanna pretende correr na Fórmula 1, que já teve 3 pilotos mulheres, mas só Deus sabe quando, entre aspas, ela procura patrocínio. Aí eu contava aqui também que o Mansell cortou a mão, né, se feriu com a taça de champanhe. Outra coisa aqui que ela é legal, esses detalhes das corridas eram os melhores, eu adorava. Na hora de hastear as bandeiras das equipes de pilotos vencedores, faltou mão de obra. Os fiscais de pista foram requisitados aos berros para a tarefa. Os fiscais apreenderam uma pipa caída na pista com os dizeres Xuxa 89. Muito legal. Aí tinha uma treta aqui, o presidente da Rio Tour, Trajano Ribeiro, dizendo que o médico Renato Duprá Filho, da Unicor, considerado persona non grata para a cidade, porque ele criticou muito, o Duprá criticou muito a precariedade dos hospitais cariocas, depois do acidente do Philippe Streiff, e mencionava aqui também a morte de um torcedor na corrida, e o Defonso de Castro, paulista de 38 anos. Morreu antes do início da corrida ao cair do último degrau da arquibancada, passou entre as madeiras da última e penúltima fila e caiu de cabeça a uma altura de 15 metros. Pois é, tivemos uma morte nessa corrida, né? Mas que mereceu apenas uma notinha aqui.
Isso também foi um dos motivos que levou a Fórmula 1 a deixar o Rio de Janeiro. Era muito esculhambado, gente. Era muito esculhambado. Era uma puta zona, né? Essa coisa de arquibancada... As arquibancadas da reta, que eram arquibancadas permanentes, mas elas estavam em péssimo estado também. A pista, como eu já falei, em péssimo estado. Boxes muito pequenos, acanhados. Enfim, tudo contribuiu para tirar a Fórmula 1 daqui do Rio de Janeiro, mas o acidente do Strafe foi a gota d'água, realmente aquilo ali não dava para tolerar. Os Hospitality Centers montados pelos patrocinadores estiveram lotados desde amanhã. Meia hora antes da largada, o cantor Fagner, a jogadora de basquete Hortência, a atriz Lília Cabral, que está hoje na novela como é que chama? Sétimo Guardião. E o ex-piloto de Fórmula 1, Carlos Reutemann, misturavam-se aos executivos e políticos premiados com lugar para assistir a corrida na sombra, que era importante naquele calor todo, né? Os camarotes do Paddock Club da FISA, Federação Internacional de Automobilismo Esportivo, um braço da FIA, antes da curva do boxe, eram oásis no calor escaldante do autódromo. Vendidos a $28 mil cada, os camarotes tinham ar-condicionado, serviço de buffet, aparelhos de TV e monitores com os tempos obtidos por cada piloto. Olha só que chique. Eu era muito observador. A placa dos tempos de Piquet, aquela placa de boxe, foi corrigida pela equipe, porque no dia anterior, vocês vão entender, mas a emenda saiu pior. No ano passado, eu tinha notado isso, no ano anterior, estava escrito ordem e progresso entre parênteses na bandeira brasileira. Sei lá por que colocaram parênteses. Aí alguém alertou a Lotus e mudaram. E aí, neste ano, estava escrito ordem e progresso. Ordem e progresso. Não deixa de ser uma boa dica, eu continuei aqui, para o piloto brasileiro, que começou a temporada fraturando a costela e abandonando o GP do Brasil na 11ª volta. Ordem. Quem acredita para você orar é agora. Se bem que eu estou com um bode danado de qualquer oração. Evangélicos, pentecostais, cristãos. Nossa, não aguento mais ouvir esse povo jeca falando disso para tudo. Mas enfim, era engraçado. Foi muito engraçado mesmo. Grande Prêmio do Brasil de 1989. Para fechar, eu vou ler para vocês aqui a lista dos pilotos que estavam inscritos para esse campeonato mundial. Eram 41 pilotos de 20 equipes, gente. 20 equipes. Eu vou falando e vocês vão lembrando. McLaren com Ayrton Senna e Alain Prost. Tyrrell com Jonathan Palmer, pai do Jolion Palmer, né, que estava correndo aí. E Michele Alboreto, que já morreu, italiano. Na Williams, Thierry Boutsen e Riccardo Patrese. Na Brabham, Martin Brundle e Stefano Modena. Na Arrows, Derek Warwick e Ed Sheever. Na Lotus, Nelson Piquet e o glorioso Satoru Nakajima. Tínhamos a Marte com Maurício Gugelmin e Ivan Capelli. A Ozella com Piercarlo Ghinzani e Nicola Larini. A Benetton com Alessandro Nannini e Johnny Herbert. A Dallara de Andrea De Cesaris e Alex Caffi. Putz, o carro parecia carro de Fórmula 3000, era um horror. A Minardi do eterno Pierluigi Martini e de Luiz Pérez Sala. Quem mais aqui? A Ligier com René Arnoux e Olivier Gruyard. A Ferrari de Nigel Mansell e Gerhard Berger. A Lola de Yannick Dalmas e Philippe Alliot. A Coloni com Roberto Pupo Moreno e Pierre-Henri Raffanel. Na Eurobrum, um carro só, Gregor Foitek, suíço. A Zakspeed tinha 2, a Guri Suzuki e Bernd Schneider. A Onyx tinha Stefan Johansson e Bertrand Gachot. Todo mundo lembra do Gachot, graças a ele o Schumacher estreou na Fórmula 1. A Rial com o Valksek Vrildeck, aqui tá borrado, e eu não lembro o nome desse cara não. Christian Danner era o outro, esse eu lembro bem. E a AGS com apenas um piloto, Joachim Wilkenhock. Era muito piloto, né? Quase 40 pilotos, eu falei 40 não, na verdade eram 39 pilotos de 20 equipes. Claro que largavam 26 e muita gente ficava de fora na pré-classificação. O campeonato começou no Brasil dia 26 de março e acabou na Austrália no dia 5 de novembro, com 16 corridas, 10 delas na Europa. E é isso, 1989, cobertura do Grande Prêmio do Brasil, lembrando, fechando, amarrando tudo aquilo que aconteceu em Jacarepaguá, pista que infelizmente não existe mais. É uma pena porque o Rio era uma cidade com vocação para esse tipo de evento, tanto que teve Fórmula Indy aqui, teve MotoGP aqui também,
O autódromo num lugar lindo, hoje mais bonito ainda, apesar de muitas construções e muito habitado, né, que está a Barra da Tijuca, que se estendeu ali para Jacarepaguá, mas é uma pena porque essa poderia ser uma das melhores corridas do calendário sempre. O autódromo era bacana, bastava dar um tapa naquilo lá, melhorar, modernizar, e era fácil. Jacarepaguá tinha muito espaço para fazer tudo o que precisasse, uma visibilidade e a visão, como vocês quiserem, das arquibancadas era excepcional, de quase a pista inteira, enfim. O Rio perdeu isso aqui de bobeira, cara, de bobeira mesmo, por leniência, negligência, vagabundagem de políticos, é uma pena mesmo. E não há nem chance mais de voltar, a gente já falou disso, né? Esquece, quem viu, quem não viu, não vê mais. É isso, gente. Putz, agora que eu reparei que o meu microfone estava meio distante aqui. Espero que tenha pegado bem o som, senão vou ter que gravar tudo de novo. Não, acho que não vai não. Valeu, gente. Bom dia, GP. Bom dia, GP às 10. Continuamos acompanhando os testes, hein? As coisas estão esquisitíssimas na Mercedes. Muito esquisitas. Falaremos disso quando os testes terminarem. Beijos.